Você tem tosse? Tem algum sintoma que persiste e você acha que não é nada? É só tomar um antialérgico, algo assim e é tranquilo? Fica comigo, que eu tenho algo bacana para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar está se preocupando um pouco mais com relação a essas questões de coisas simples que para você pode achar que é simples, mas que de repente é o sinal de uma grande doença. Hoje a gente tem o prazer de trazer novamente com dificuldade o Dr. Ronaldo Queiroz, médico pneumologista aqui de Campo Grande. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Plácio. Prazer é meu, eu que agradeço a honra, né? Alegria de estar aqui com vocês mais uma vez. Mas que bom, eu fico feliz. Ronaldo, o que acontece? Por que a gente quis te chamar? A gente percebe muito no consultório, no dia a dia, muitas vezes as pessoas acabam deixando para lá uma questão boba, às vezes uma tosse persistente. A gente vê muito no consultório, o paciente sempre com uma tosse persistente, achando que não é nada e não sabe trabalhar a prevenção. Acaba não procurando o médico especialista, o pneumologista. E muitas vezes isso, quando ele vai ver, pode estar uma doença muito maior, né? E lá, o que você enxerga, você como médico pneumologista, essas questões hoje de, por exemplo, uma tosse banal que pode estar já uma doença em desenvolvimento? Olha, as três principais causas dos pacientes que procuram o consultório do pneumologista são: estou com falta de ar, estou com dor nas costas e estou com tosse. Então isso já é um bom sinal, porque não era assim. Então hoje a pessoa que tem tosse, que nós chamamos de tosse crônica, elas já buscam, algumas pessoas buscam a assistência, vão ao especialista. Mas ainda muita gente não vai, como você bem disse, acaba deixando, vai levando, e vão meses, às vezes passam-se anos, e a pessoa tem lá uma tosse crônica que não foi ver a causa. A tosse em si não é doença. A tosse é um mecanismo de defesa reacional. Quando a gente engasga, está se alimentando, se for um grãozinho de arroz lá na traqueia, você vai tossir para eliminar. Se você tiver com uma pneumonia, com secreção, com muito catarro no peito, você tosse como mecanismo de defesa de limpeza da árvore brônquica, para eliminar a secreção. Então, não tem essa história de arruma um remedinho, doutor, ou vai na farmácia, ô, seu José, lá na farmácia, fala, dá um remédio, estou com uma tosse, me dá um remédio, um xarope para acabar com a minha tosse. Falou tudo. Esse é o maior equívoco que pode acontecer. E aí, são inúmeras as causas. Nós temos as mais frequentes e as menos frequentes. Um país como o Brasil, quer ver? Primeira coisa, quem tem tosse crônica por 3 semanas ou mais, está tossindo. Não precisa ter outro sintoma. É absolutamente indicado, com o protocolo do Ministério da Saúde, procurar o pneumologista pelo risco da tuberculose. 3 semanas. 3 semanas. Passou a tosse, não precisa escarrar sangue, perder peso, ter febrezinha à tarde. Não precisa ter o quadro clínico clássico da tuberculose, que ainda está por aí. Não está sob controle, não. Infelizmente, ainda persiste aqui no nosso meio. Então, a tosse crônica pode estar tendo referência a isso. Outras coisas são causas, por exemplo, como doenças das vias aéreas superiores. O sujeito tem rinite, ele faz uma rinocinusite crônica, tem secreção nos seios da face e tem um gotejamento pós-nasal. A secreção não escorre pelo nariz, que você pega o lencinho e limpa o nariz. Ela escorre por trás. Quando chega aqui na garganta, que é a zona de tosse, a zona do gatilho da tosse, vem a tosse. E acaba indo ao pneumologista, que tosse é pulmão. E eu acabo ajudando muito, por quê? Porque se o diagnóstico é feito, ele tem uma doença das vias aéreas superiores. Rinite, rinocinusite, geralmente de fundo alérgico, tosse inflamatória com secreção. Então, você vê, pode ser uma tuberculose depois de 3 semanas, pode ser uma doença de vias aéreas superiores. Outra causa muito frequente é o refluxo gastroesofágico. Refluxo gastroesofágico é o seguinte: você tem o esôfago quando a gente come, e quando o esôfago chega até o estômago, tem uma válvula. Se essa válvula abrir um pouquinho, se ela ficar mais flácida durante o sono, o ácido do estômago, que faz a digestão, sobe e vem irritar aqui as vias aéreas, aqui na região da glote. Causa de tosse ou de agravamento de outras doenças. Então, o refluxo gastroesofágico
doença das vias aéreas superiores. E a quarta e principal causa é a asma brônquica. Aqui eu sempre aproveito, a asma brônquica é aquilo que você costuma chamar de bronquite alérgica ou de bronquite asmática. Isso não existe, são apelidos da asma. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, geralmente acompanhado pela rinite, onde você tem a inflamação dos brônquios e vem o estreitamento do brônquio, inflama, então tem tosse, catarro, falta de ar e o chiado no peito. Então as pessoas falam, eu tenho bronquite alérgica, meu filho tem bronquite alérgica há muito tempo e está tendo tantas crises que eu estou com medo que vire asma, como se a asma fosse mais grave. Então aí é um alerta para a população. A asma não é sinônimo de gravidade, a asma brônquica é o broncoespasmo. Você tem os brônquios com esse problema, uma doença inflamatória crônica, não tem cura, mas tem controle total. E quando ela é muito fraquinha, só os brônquios fininhos que estão fechando, tendo um estreitamento, o único sintoma não é a tosse, não é o chiado, não é a falta de ar, é a tosse. Então, quem tem tosse crônica pode ter uma tuberculose, pode ter um câncer de pulmão, se for tabagista especialmente, pode ter doença das vias aéreas superiores, então pode ter asma brônquica. Então a tosse é um sinal de alerta. Então o que a gente pode deixar como lição e recomendação? Se você tossiu por 2 ou 3 semanas sem uma causa aparente, procure o seu médico, vá a um bom pneumologista, porque essa tosse precisa ser investigada. Não é tratar a tosse, é saber por que você está tossindo. Olha que aula boa. E tem uma coisa aqui que eu vou te perguntar e acrescentar. Essa questão que você falou da asma brônquica, as pessoas não percebem, mas isso diretamente acaba dando um problema cardíaco por conta da compensação da falta de oxigênio, né? Todas as doenças respiratórias, né? A asma também. Se você tem uma dificuldade ventilatória, a asma é uma doença inflamatória que o bronco fecha, você usa o broncodilatador, ele abre, é uma doença que tem um grau de reversibilidade importante. Então, uma asma, para ser uma asma grave, tem que ser aquele paciente que durante anos teve asma, nunca tratou, só procurou o tratamento no pronto-socorro na crise, aí sai do pronto-socorro e fala, usa aqui esse salbutamol, aqui, essa bombinha, se o senhor tiver crise, vai embora, como se isso fosse o tratamento. Isso é um equívoco, né? Até eu sempre peço para os colegas que estão lá na linha de frente, nas unidades de urgência e emergência, por favor, chegou o paciente com uma crise de asma, tira o paciente da crise, que é a sua função no pronto-socorro. Em seguida, uma frase só, fala, mãe, ou paciente, seu João, o senhor tem uma doença crônica pulmonar, chama asma brônquica, por favor, procure um pneumologista. Se todos falassem, nós mudaríamos o cenário. Plácido, nós temos hoje 90% de quem tem asma, a doença não está controlada. São 90%? 90%. De cada 10, 9 dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então esse é um ponto. Então esse paciente asmático grave que não tratou vai ter uma repercussão, sim, lá na frente no sistema cardiovascular. Mas quem tem muita, e a relação é íntima, nós chamamos de um overlapping, 2 doenças juntas, é o paciente portador do DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, Ronaldo, o que é isso? O enfisema pulmonar. Principal causa, o tabagismo. Anos e anos e anos de tabagismo, o pulmão vai sendo destruído, tem uma inflamação crônica, bronquite crônica, tosse, catarro, e os alvéolos vão sendo destruídos. Então esse pulmão doente aumenta a pressão na circulação pulmonar, lá nos vasos dos pulmões, consequentemente compromete o coração direito. Então ele faz o cor pulmonale, que é uma insuficiência cardíaca decorrente da doença pulmonar, que é o enfisema, que é a DPOC. Então caminham juntas, sim, especialmente a doença pulmonar crônica, o DPOC, o enfisema pulmonar, com complicações cardiovasculares. A DPOC só dá em fumante? Não, DPOC, hoje os dados, 80% dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, do DPOC, são relacionados ao tabagismo. No Brasil, a segunda causa principal é o que nós chamamos de inalação da queima da biomassa.
que é isto? São as queimadas. Só que a queimada que mais provoca DPOC é naquela senhora que está no interior do Brasil, na beira do fogão de lenha, que fica o dia inteiro no fogão de lenha, porque ela faz o café da manhã, o almoço, um bolo à tarde e a janta para os filhos, maridos que estão na lida lá no campo, na fazenda. Então ela fica o tempo todo exposta à queima daquela lenha, então biomassa da lenha. Entendi. Então essa é uma causa muito frequente aqui no Brasil, chega a 20% quase. E as causas mais raras, que no Brasil não são muito frequentes, é a poluição atmosférica, não é? E inalação de substâncias tóxicas em locais diferentes, que produzem alguma fumaça muito tóxica. Então, tabagismo é a grande causa e a inalação da fumaça, da queima da biomassa, são essas senhoras que estão à beira do fogão de lenha. Eu vi que você colocou algumas coisas lá atrás, quando estava muita secura no tempo. Como que funciona essa questão por conta do nosso clima aqui? Aquela ausência de chuva, falta de umidade, eu acho que deve ter enchido os consultórios, né? Nós tivemos nos últimos 5 meses, agora começou a chover, mas nós vivemos, talvez, eu tenho 15 anos de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, nunca tivemos um outono e inverno dessa forma. Muito calor, muito seco, uma umidade relativa do ar semelhante ao deserto, até menor que o deserto do Saara, que é por volta de 15% a 18% de umidade, aqui chegava a 8% a 10%. Então esse ressecamento das vias aéreas provocavam sintomas até em quem não tem doença nenhuma. Ressecamento das narinas, garganta raspando, tosse, uma sensação de dificuldade para respirar. E essa baixa umidade, o tempo quente, acaba ressecando as vias aéreas, as narinas, e surgem pequenas fissuras, machucadinhos que a gente não vê internamente. E essas rachadurinhas, às vezes, quando você raciona o nariz, até sangra. Mas é por ali que entram o quê? As bactérias e os vírus que vão provocar as infecções, tanto virais quanto bacterianas. Então a recomendação era sempre umidificar a sua casa, ou com umidificadores, ou com vasilhas com água, com toalhas úmidas penduradas nas janelas, para quem não tem umidificador, e usar muito soro fisiológico, hidratar as vias aéreas, principalmente as narinas, onde você tem esse ressecamento mais intenso. Foi muito difícil. Imagine toda essa agressão em quem tem uma rinite alérgica, uma asma brônquica, ou seja, ele já é previamente inflamado. E toda essa agressão, então o número de crises, quem que são os pacientes, qual foi o maior fator de risco? Entre quem tem asma e rinite alérgica e as doenças crônicas pulmonares. Então foi realmente um movimento muito difícil e vamos ver como é que será o ano que vem. Imprevisível, né? Verdade. Olha só, a gente vai dar um break, agora você vai para o YouTube para continuar lá, tá bom? Que tem muita coisa interessante ainda. E para você que está usando aquele cigarro, vape, que acha que é um mal inocente, esperei que tem mais, tá? Mas eu vou aproveitar aqui, já vou colocar aqui para chamar a atenção as redes sociais do Dr. Ronaldo, tá? Para você que está aqui finalizando no Instagram, saber, poder tirar dúvida ou conhecer algo mais sobre isso, tá bom? Fica comigo que a gente já volta. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Ronaldo, uma coisa que me incomoda muito hoje, e a gente teve até uma entrevista 2 semanas atrás sobre câncer na área odontológica. E um grande índice de câncer de boca está ligado também ao uso de cigarros e vapes. E a gente vê hoje uma crescente, a gente vê até aqueles programas de fronteira, o tanto de apreensão de vape. E eu já vi colegas instruídos falarem assim, não colegas da área da saúde, mas falar assim, poxa, não, isso aí não tem problema, faz menos mal que o cigarro comum. E por trás disso, acho que tem muito mais coisas danosas para o pulmão, né? O vape. O que aconteceu é o seguinte, ao longo dos anos, as políticas públicas foram diminuindo o tabagismo comum. Foi diminuindo.
Há 20 anos atrás, nós tínhamos 20% de pessoas no Brasil que fumavam. Hoje são 9%. Diminui bastante. Então, a indústria do cigarro é uma indústria maléfica, é uma indústria criminosa. O que ela fez? Se eu deixo de faturar, não estou vendendo cigarro comum, eu preciso arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, eu vou lançar um cigarro que não tem nicotina, que não provoca o câncer e que vai, inclusive, para quem quer deixar de fumar o cigarro comum, usando esse cigarro inofensivo, chamado vape, ele vai fazer um mecanismo de substituição e aí ele pode fumar sem ter os malefícios do tabagismo comum. Fake news que fala? Isso aqui é um absurdo, é uma mentira deslavada. Por quê? Porque em que pese os vapes não tenham algumas substâncias, o cigarro comum tem 5.700 substâncias, dentre elas, por exemplo, o alcatrão, que é uma substância cancerígena no cigarro comum, e não tem alcatrão no vape. E aí eles falavam também, já vou falar sobre o alcatrão, calma aí. Aí eles falavam que não viciava também, não tinha problema, porque não tinha nicotina. Pois saiba que esses podzinhos novos hoje tem, para você ter uma ideia, às vezes a inalação de um vape, de um pod, equivale a um maço de cigarros comum. Sério? 20 cigarros. A quantidade de nicotina que você tem no cigarro eletrônico pode chegar a 20 vezes um cigarro comum. Então, é mentira. E é a nicotina que causa dependência física e psíquica. Então, eles criaram o quê? Uma campanha, foi anos atrás, maciça, atingindo quem? Os nossos jovens. Então, você pega hoje, 85% dos jovens entre 15 e 20 anos já experimentaram o cigarro eletrônico. E o maior consumo está entre 15 e 30 anos. E esse cigarro eletrônico, ele tem altíssimas doses de nicotina, então mentira da indústria. Ou seja, provoca dependência física e psíquica. O sujeito fica altamente viciado naquele instrumento. Além disso, ele tem umas mancadinhas. Ele não cheira, não faz o cheiro forte do cigarro, a fumaça não tem cheiro e ainda tem aromatizantes, então tem gente até que tem um cheirinho gostoso no ar, e ele põe no bolso. Ele vai para a escola, ele vai no banheiro, ele vai lá dar as suas pitadas, põe no bolso de novo, volta, ninguém sentiu o cheiro, porque não pode fumar lá. Fuma no restaurante, no cinema, tira do bolso, dá uma fumadinha. E por que ele faz isso? Porque ele está extremamente viciado. Então, isso que viria para salvar, para ajudar você a se desvencilhar do vício da nicotina, eles trouxeram mais nicotina ainda para aumentar a dependência e vender mais. Fazer dinheiro. Aí o alcatrão não tem substâncias, não provoca o câncer. Não, tem o formaldeído. Então, dentro daquela combustão que você tem, para você poder fazer a fumaça, que é uma diluição toda técnica, existem várias substâncias, sim, que provocam o câncer de pulmão, câncer de língua, câncer de boca, que é da tua área. E a maior tristeza que a gente tem conversado e preocupação, isso não é só aqui não. No último congresso da American Thoracic Society nos Estados Unidos, a grande preocupação é que lá os jovens, sabe o que eles estão fazendo? Colocando maconha dentro, essências da maconha, não a medicinal, para dar barato mesmo. Então ele fuma como se fosse um cigarro eletrônico e que isso já está ocorrendo no Brasil também. Então esse conjunto, nicotina, substâncias tóxicas, elas vão provocar uma agressão pulmonar imensa, que pode, além de viciar muito, provocar o câncer de pulmão, o câncer da boca, câncer de língua, e provoca a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então nós estamos vendo hoje os meninos de 15, 16, 17, 18, 20 anos fumando. Daqui a 20 anos, quando eu tiver 40 anos, ele vai ter o enfisema pulmonar que surge com 70 anos. Então nós estamos hoje assistindo uma geração que vai ficar gravemente doente dos pulmões, com doença pulmonar obstrutiva crônica, com a DPOC, com enfisema, aos 40, 50 anos. Então é uma tristeza muito grande
E é um crime. A Anvisa já proibiu. Fica alerta para os pais, hein? Tem muito pai aí que acha que isso é uma coisa inocente. E é mais fácil ludibriar os pais. Fique atento, que não tem cheiro, não deixa vestígio. Então, se você tiver o filho que está fumando lá no quarto, você não vai perceber. Se fosse um cigarro, todo mundo ia perceber. Agora, veja bem, já que colocou, meu amigo, essa questão dos pais. Não adianta brigar. O que é preciso é conversar. Essa juventude precisa, hoje ela conversa sobre tudo, ela precisa ser conscientizada, ela precisa entender, precisa haver diálogos para que ela possa tomar uma decisão correta. Porque hoje a juventude está muito autossuficiente, né? Depois que surgiu o celular, eles sabem tudo. Na verdade, eles não sabem nada. Eles veem um monte de coisa, não se aprofundam em nenhum assunto. Não, tudo superficial. E aí, superficialmente, não sabem. Então, em casa, o que a gente sugere é que haja bastante diálogo dos pais com os filhos para que eles possam ficar longe desse vício. Aproveitar e fazer uma pergunta que perguntaram aqui. E a gente vê, né, em coisas árabes, né? Esses dias eu estava num show e tinha isso. Aquele narguile também. Narguile. Também é mesma coisa. Substâncias e a queima do fumo ali já em uma situação oleosa. E aquilo é uma recriação no mundo árabe. Minhas filhas têm origem árabe. E eu conheci muito de perto o narguilé. E eles comemoram, eles fazem uma roda, todo mundo fuma na mesmo bocal. Aquilo é uma coisa absurda, que tem contaminações de todos os tipos. Mas por algum motivo caiu. O cigarro eletrônico acabou afastando. Então o narguilé já não está mais na moda, vamos dizer assim. Entendeu? O grande problema hoje de saúde pública é o cigarro eletrônico. Doutor, a gente está chegando no fim, mas estão me fazendo uma pergunta aqui. É possível fazer consulta online com o senhor, quem é de fora? Sim. Se não puder pessoalmente? Sim, sim. Nós temos um mecanismo no Instagram, no Facebook e no YouTube. São as redes sociais que o Plácido já colocou para vocês, a equipe aqui. O Instagram, pneumologista Ronaldo Queiroz. Esse é o Instagram. E lá, quando você clica, você tem um telefone de agendamento. Perfeito. Então, esse telefone que você liga, você tanto marca as consultas presenciais, quanto você pode marcar as consultas por telemedicina, que eu geralmente só faço à noite, porque meu dia é absolutamente tomado. Então, é o mesmo número, 67, anotar aí, 67 99242 1061. 99242-1061, Andréia faz o agendamento, e aí nós vamos marcar dia e hora para poder atender você. E eu me lembrei agora, você falou do tempo da Covid, né? Eu atendi quase 3.000 pessoas e mais de 1.500 pessoas foi por telemedicina no Brasil inteiro. Você que ainda tem dúvida de Covid, é que não vai dar tempo, a gente está finalizando. Mas o Dr. Ronaldo é especialista principalmente em tratar pós-Covid, porque muitas pessoas que pegaram Covid não têm a noção dos efeitos colaterais que às vezes você tem algum problema e não sabe que isso foi dado pela Covid, né? Importantíssimo, porque o pós-Covid já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde há muito tempo. 20%, 30% de quem teve a Covid forte em 2020 e 2021 na pandemia, ou o que eu chamo a Covidinha de 22 para cá, que não atinge mais os pulmões, é uma dor de garganta, nariz correndo, é uma síndrome gripal. Confunde com resfriado, com gripe da influenza e pode ser uma covidinha. O tratamento é o mesmo, já não tem aquela agressão, não tem aquela pandemia. Entretanto, o pós-Covid, bem simples e rápido, é a permanência da proteína spike, a proteína tóxica lá do coronavírus, circulando no nosso organismo e provocando inflamação em todos os órgãos e tecidos. Se você tiver no cérebro, você vai ter cansaço, você vai ter depressão, você vai ter fadiga crônica. Se der na tireoide, você pode ter um hipotiroidismo, você pode ter alterações no miocárdio, a miocardite. Então, essa proteína é inflamatória e tóxica e provoca esses malefícios. Qual é a boa notícia? Tem diagnóstico e tem tratamento, cura, 100%. Então, se você tiver alguns sintomas esquisitos, fadiga crônica, esquecimento, falta de concentração, suor nas mãos, dor nas costas, tosse, palpitação, batedeira, dor no peito, são sintomas bem esquisitos.
E o que é pior, viu, Plácido? Eles procuram o cardiologista e falam, estou com uma batedeira, uma dor no coração. O cardiologista faz todos os check-ups. O check-up, o teste de esforço, ecocardiograma, mapa. Fala assim, Dr. Plácido, o senhor não tem nada no coração. Ele não vai pedir uma ressonância nuclear magnética de miocárdio que vai mostrar uma miocardite lá no cantinho do coração que dá palpitação à batedeira. Miocardite é uma inflamação do músculo do coração que não aparece em exames comuns e no pós-Covid é muito comum. Então, é um diagnóstico difícil de fazer, ele é sintomático, mas tem que ter muita experiência. E o tratamento é simples, o tratamento não tem nenhum risco, não é? Até os colegas a gente procura sempre estimular, olha, sintomas que são confusos, difíceis, que você vê, parece que o sujeito está meio depressivo. Peça para nos procurar. Veja, e são poucos os médicos no Brasil que trabalham com pós-Covid. Muito poucos médicos. Que vai sempre uma referência para o Guy Lipek, um grande amigo do Rio, que foi um baluarte na luta contra a Covid e no pós-Covid também. Nós temos um grupo de estudo, mas são muito poucos médicos ainda trabalham com isso. Então, sintomas esquisitos, esquecimento, falta de concentração, fadiga crônica com mais alguma outra coisa, procure ver com calma, porque não precisa ter sido, não é sequela da Covid grave que foi fibrose pulmonar. Agora, são sinais de sintomas inflamatórios em qualquer parte do corpo e que pode trazer uma queda de qualidade de vida impressionante. Olha que bacana esse finalzinho, hein? Curte, compartilha, porque isso pode ajudar a salvar a sua vida, tá bom? Dr. Ronaldo, quero agradecer de coração e colocar à disposição o programa aqui para tudo que você precisar e obrigado por se dispor o seu tempo para poder estar aqui com a gente hoje, viu? Prazer é só meu, Plácido é meu amigo do coração, meu irmão, estamos juntos e o que precisar. O importante é levar informações de forma bem tranquila, claras, informações claras para a população, para estimular o que é a qualidade de vida e a boa saúde. A prevenção, né? Prevenção, saber cuidar direitinho, conhecer as doenças. Não é o Dr. Google que vai resolver o problema, não faça isso, não. Falou tudo. Procure um bom médico, um bom dentista, vamos resolver direitinho os seus problemas. Obrigado. Obrigado você que ficou até aqui. Curte e compartilha, hein? Até semana que vem. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.